trabalho do psicólogo com os jogadores. Os psicólogos estão o tempo inteiro em contato com os jogadores. Eles têm, geralmente, os psicólogos têm bons acessos aos jogadores, eles conseguem se comunicar bem com os jogadores. Só que, não são todos, óbvio. Ah, Pedro, tem um psicólogo aqui no meu clube da esquina aqui que ele é um fanfarrão. Cara, isso vai acontecer em qualquer área, não é apenas na psicologia. Então, quanto mais essa pessoa tiver um entendimento do que é o futebol, do que é o jogo de futebol, da complexidade em volta do jogo, das questões táticas, das questões físicas, e aí tudo isso faz com que você tenha um profissional, porra, cada vez mais qualificado para lidar com eles, com os jogadores. Porque não são só os jogadores que a gente tem que lidar, mas eu acho que os jogadores são naturalmente a peça principal desse tabuleiro, e aí os psicólogos hoje têm cada um a sua maneira, desenvolve o seu trabalho de abordagem de como lida com o jogador, quais as suas necessidades, que tipo de avaliação vai fazer com o jogador. Então, eu acho que a relação do psicólogo com os jogadores geralmente é boa. Mas quem está vendo esse vídeo não pode ser fanfarrão. Você não pode ter uma relação em que você seja visto como um idiota da psicologia, que nem o cara do vídeo muitas vezes é visto como idiota do vídeo, babaca do vídeo. Você não pode ser esse cara. Você não pode ser essa pessoa. Você não pode ser visto como um idiota que não entende de futebol. Você tem que entender de futebol. Então, o jogador vai naturalmente respeitar muito mais quem ele olha e vê, cara, essa pessoa entende do que está falando. Então, os clubes apostam muito em pessoas que estão iniciando a carreira. Os clubes, muitas vezes, para não gastar, bota lá o estagiário, a estagiária. Então, é um processo de formação, eu acho natural, eu acho que a pessoa também só vai se qualificar tendo na prática essa experiência, porque se você não tiver essa experiência na prática, você não vai se desenvolver. Então, mas eu acho que você precisa saber falar a língua do jogador, saber se comunicar com o jogador e mostrar que você entende não só da sua questão psicológica, mas de jogo e do trabalho que está sendo realizado ali, porque isso valoriza muito o psicólogo em relação aos jogadores. E aí, quando você tem um psicólogo que tem uma boa abertura com os jogadores, cara, eu acho que é o passo principal para você fazer um bom trabalho, que é ter uma boa relação com eles. Porque se o jogador não te respeita, se o cara olha que você é um fanfarrão ou é um brincalhão ali, esse cara é bobão ali e tal, os caras começam a zoar, sacanear, isso não dá. E essa falta de respeito em qualquer área, mas assim, você não pode ser visto como o cara que não entende do futebol, como o cara que não entende do que você está falando. Você tem que ser visto com respeito. E aí, o psicólogo, hoje em dia, eles são cada vez mais preparados, cara. Assim, eu vejo psicólogos hoje que estão se dedicando a isso, ao entendimento maior do jogo. A área da psicologia talvez seja a área que mais tenha mulheres trabalhando. Óbvio, a nutrição também tem muito, mas a área da psicologia é uma área que abre espaço para as mulheres e, e elas conseguem fazer um trabalho incrível, porque o futebol é um meio altamente machista. E aí é 2 vezes mais difícil para uma mulher conseguir esse respeito e elas conseguem. Isso é foda. Isso é muito foda, isso tem que ser valorizado. Então, cara, respeite sempre a função do psicólogo. Dê espaço para ele desenvolver o seu trabalho. Porque os psicólogos precisam cada vez mais ter um trabalho mais qualificado, valorizado, e que os clubes investam mais na questão, porra, da psicologia. Como eu falei aqui, você vai lidar com o jogador, não basta ser assistencialista. Você tem que ter um trabalho de performance. E aí, como a gente fala de jogador, a gente vai falar a nível coletivo da equipe, como lida com a equipe, e individual, como você lida com cada um, que tem as suas demandas pessoais fora do clube, tem as suas necessidades de relacionamento que entre jogadores, entre jogador e comissão técnica, entre jogador e treinador, entre jogador e direção, às vezes para uma renovação de contrato, o que quer que são diversas relações que você vai estar envolvido e você vai tentar
facilitar não só a vida desse cara, mas fazer com que esse cara pegue não só os problemas, mas também as competências e as, e as habilidades que ele tem para poder performar cada vez melhor. Eu acho que isso é fundamental com que você possa voltar todo esse olhar no final para uma melhor performance e para o desenvolvimento do jogo coletivo da equipe. Não só para as questões coletivas, mas as questões individuais também. Eu acho que esse olhar, essa visão, você tem que estar sempre voltado para o jogo, para a competição, para onde você quer chegar, onde você está, onde você quer chegar, como você vai chegar lá, passo a passo, entendeu? E criar esse clima de competição. É uma agressividade que não é para ser uma agressividade ruim. É de concentração, um nível de concentração altíssimo. Óbvio que vai ter treinador que gosta de ser um pouco mais ter uma equipe mais agressiva dentro do jogo, vai ter treinador que gosta dos jogadores que pensem mais, que tenham um entendimento melhor do que está acontecendo, isso vai de cada um, mas que você consiga inserir todas as demandas das diferentes áreas, táticas, técnicas, física e tudo mais, também na questão comportamental dos seus jogadores para estarem prontos para performar. Então, o psicólogo, cara, é fundamental. É fundamental esse cara estar junto ali, esse cara estar vivenciando, esse cara estar se comunicando com os jogadores, entendeu? Não só no jogo, mas no treino também, fazendo uma análise do que está acontecendo, o cara está analisando. Porra, vai chegar o dia que vai ter um analista de psicólogo, irmão, já tô vendo essa porra. Porque a demanda, necessidade tem. É questão de conseguir fazer.